E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre abdômen agudo inflamatório, um assunto aí que eu curto bastante. Então vamos estar falando hoje em específico sobre a apendicite, mas eu pretendo fazer aí mais apresentações envolvendo aí a colecistite, a diverticulite, entre outros aí. Então vamos embora. Mas antes de entrar no conceito de apendicite propriamente dita, a gente tem a questão de ser um abdômen agudo inflamatório, e antes disso, a gente ainda tem a questão de ser um abdômen agudo. Então, afinal, o que seria um abdômen agudo? Então, de forma generalizada, de forma geral, o que é um abdômen agudo? De uma forma simples, ele é uma condição dolorosa, a qual o início pode ser tanto súbito quanto de evolução progressiva, e essa condição, ela obviamente está localizada no abdômen. Então o que a gente tem? Uma condição dolorosa de início súbito ou progressivo localizada no abdômen, claro, de origem não traumática, e essa questão ela vai necessitar ali de uma decisão terapêutica rápida. Então ela requer uma decisão rápida, que pode ser cirúrgica ou não, mas tem que ser uma decisão terapêutica rápida. Então vamos lá, vamos raciocinar de novo, direto agora. É uma condição dolorosa de início súbito ou evolução progressiva, localizada no abdômen, de origem não traumática, a qual necessita de uma decisão terapêutica rápida. Essa é a definição de abdômen agudo. O tema de hoje é apendicite. Logo, eu vou falar de um tipo de abdômen agudo inflamatório. Porém, só para deixar registrado aqui que existem outros tipos de abdômen agudo, como o obstrutivo, hemorrágico, perfurativo, vascular. Porém, hoje nós vamos falar aí do tipo inflamatório, tendo como exemplo aí a apendicite. E aqui eu trouxe os exemplos de abdômen agudo inflamatório. O foco de hoje é apendicite, mas eu também quero fazer aí um vídeo de colecistite, de diverticulite, de pancreatite, que são assuntos aí que eu gosto bastante. Mas chega de enrolação então, vamos falar logo de apendicite. Vamos embora então, apendicite aguda. Primeiramente, o que seria o apêndice? Então ele é um órgão de fundo cego localizado lá no seco, então já no intestino grosso, e o intuito dele inicialmente ali o pessoal não sabia direito, muita gente brincava aí que o apêndice só servia para inflamar, só servia para dar apendicite, mas hoje já sabe que ele tem ali um tecido linfóide, então ele se relaciona com o sistema imunológico. Mas quando eu tenho uma inflamação desse órgão, nós temos aí apendicite. Então, vamos iniciar aí a fisiopatologia. Então, finalmente, vamos aí falar de fisiopatologia. Eu trouxe aqui essa informação falando que a causa mais comum de abdômen agudo. Então, a gente vê a relevância de estudar esse assunto. Mas a questão é, o que vai acontecer aqui no apêndice? Eu trouxe essa figurinha aqui no canto, mostrando ali um fecalito. Esse fecalito está ali obstruindo o lúmen do apêndice. Mas a questão é, o que é um fecalito? Para quem não está ligado, fecalitos são fezes endurecidas que conseguem obstruir o lúmen do apêndice. Quando eu tenho essa obstrução do lúmen, eu acabo tendo um aumento na pressão intraluminal. Então a pressão intralumen vai aumentar. Como consequência, eu tenho ali um comprometimento venoso. Eu trouxe aqui escrito bonitinho. Eu tenho esse comprometimento venoso gerando ali uma isquemia. Quando eu tenho esse processo, eu tenho um ambiente muito propício ali para o crescimento bacteriano. Então, bactérias vão crescer nessa região e, como o próprio nome diz, eu vou ter uma ite, eu vou ter uma inflamação no apêndice, logo uma apendicite. Como eu já falei, a causa mais comum aí é o fecalito, que são fezes endurecidas que vão obstruir o lúmen. Porém, eu também posso ter ali um processo inflamatório local, que é a hiperplasia linfóide, que é outra causa aí de apendicite. Então, qual que vai ser a clínica característica da apendicite? Vai ser inicialmente essa dor periumbilical, então uma dor na região ali do umbigo, posteriormente irradiando para a fossa ilíaca direita. Isso é bem característico aí da apendicite. Dependendo do caso, nós podemos até ter uma massa aí palpável na fossa ilíaca direita, se chama aí de plastrão palpável, mas não é sempre que vai estar presente. E além disso, nós vamos ter aí sintomas inespecíficos, né?
como uma boa infecção, vou ter febre, aí anorexia, náusea, pode ter vômito. Mas o que é mais característico aqui da apendicite vai ser essa irradiação da região periumbilical para a região da fossa ilíaca direita. Aqui eu trouxe um slide para mostrar a relevância do exame físico. Então aqui eu trago para vocês o ponto de McBurney, que é um ponto que fica entre o umbigo e a espinha ilíaca anterosuperior. Esse ponto é como se fosse o endereço do apêndice. É uma forma de eu localizar o apêndice ali de forma rápida. Quando eu faço a compressão e descompressão desse ponto, caso o paciente ali refira dor, isso é fortemente sugestivo de apendicite, uma vez que eu estou de fato pressionando ali o órgão inflamado. Como eu falei, é como se fosse o endereço do apêndice. E claro, pode não estar presente, mas quando presente ele é fortemente sugestivo, tá? De apendicite. Mas fora esse sinal, eu posso ter aí outros sinais de irritação de peritônio, como aí o Bloomberg, que é um sinal que todo mundo já ouviu falar, mas muitos não lembram qual exame que é esse, acaba confundindo com o outro. O Bloomberg, eu vou ter uma compressão lenta e descompressão rápida aí da região do peritônio. Então, não necessariamente tem que ser feita nesse ponto de McBurney, né? Pode ser feito em qualquer região ali do abdômen. E quando o paciente refere dor nessa descompressão brusca, isso aí me sugere uma irritação peritoneal. Além do Bloomberg, eu tenho também o Rovsing, que o paciente vai sentir uma dor aí no ponto de McBurney, porém, quando eu faço um estímulo lá do outro lado, lá no lado da fossa ilíaca esquerda, eu faço o estímulo de um lado e sinto a dor lá do outro lado, lá no ponto de McBurney. Esse é o sinal de Rovsing, que também indica irritação peritoneal. Mas lembrando que esses sinais podem ou não estar presentes. Eu trouxe esse slide com esse exame de imagem, então é uma tomografia para mostrar aqui esse caso de apendicite, mas o que eu queria mostrar aqui? Quando a gente fala de inflamação, a gente lembra daquelas 5 palavrinhas, né? Então dor, calor, rubor, edema e perda de função, mas isso é quando é uma visão de fato macroscópica, que eu estou vendo com meus próprios olhos ali. Está na minha frente aquela dor, aquele calor, eu estou vendo aqueles sinais logísticos, né? Mas quando eu falo de inflamação num exame de imagem, como é que eu interpreto isso? Então a gente vê que aqui a setinha está apontando para essa apendicite, mas aqui ó, essa gordura em volta, dá para ver que ela é uma gordura mais clarinha, então eu tenho um borramento de gordura. Quando a gente compara com a do subcutâneo, a gente vê que no subcutâneo é uma gordurinha mais preta. Esse exemplo aqui, ó, a gente vê que é uma gordurinha mais preta em relação à gordurinha que está em volta do apêndice. Então o nome disso aqui é borramento de gordura. E isso sugere uma inflamação. Isso é um sinal de IT num exame de imagem. Além disso, eu posso ter aí o espessamento de parede, né? Como aqui também está ocorrendo aí. O espessamento da parede do apêndice. Então sugerindo aí, aliás, mostrando de fato uma inflamação do órgão. Aqui eu trouxe o score de Alvorado, que é um score utilizado para fazer o diagnóstico de apendicite. A literatura nos traz ali que o diagnóstico de apendicite é puramente clínico. Então, uma anamnese massa e um exame físico top já possibilita que eu feche diagnóstico em apendicite. Porém, é claro que rotineiramente pode-se pedir aí exames laboratoriais, um exame de imagem. Aliás, acaba se pedindo esses exames. Muitas vezes também pode-se pedir para justamente avaliar a gravidade da apendicite ou excluir complicações. Mas aqui esse score ele é muito importante porque ele, dependendo da pontuação do paciente, eu já posso falar, a probabilidade de apendicite aqui ela é alta. Como exemplo, quando o paciente soma 7 pontos ou mais, tem uma alta probabilidade de ser uma apendicite. E quando ele soma de 3 ou menor que 3, a chance é baixa. Finalizando aqui então com o tratamento, o tratamento ele vai ser sempre cirúrgico, no caso vai ser uma apendicectomia, então tirar esse apêndice fora. Claro, em casos de apendicite aí sem complicação, nós não vamos utilizar o antibiótico para o tratamento em si, mas sim numa única dose para a profilaxia da cirurgia, né? No caso aqui eu trouxe a cefoximetina, 2 gramas endovenoso, então vai ser uma única dose para profilaxia cirúrgica, porque aqui a gente considera uma cirurgia contaminada, logo a gente faz esse antibiótico, né? Mas o tratamento ele vai ali depender se eu falo de uma apendicite aguda sem complicações ou complicada,
Quando eu falo de uma apendicite aguda com complicações, eu já vou envolver outros antibióticos, né? Para ter um espectro de ação aí, pegar mais bactérias, como aí uma ceftriaxona mais um metronidazol. Então isso vai depender aí do tipo de apendicite, né? Com complicação ou sem. Mas o que tem que saber aqui é que o tratamento definitivo aí é a cirurgia. Tem que ser feita aí a apendicectomia. Então, pessoal, era isso. Eu fiz outra apresentação aí de uma forma mais improvisada para eu novamente fixar mais a matéria. Agradeço aí quem viu o vídeo. E era isso. Abraço.